E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Eu sei que todo mundo tá cansado desse jargão, mas é a chamada do vídeo. Se eu não gravei nada, tem que falar ao vivo, né? Não tem jeito. Mas vamos lá. Empresas japonesas estão perdendo entusiasmo com as contratações de estrangeiros com habilidades específicas. É aquele novo tipo de contrato, né, que o Japão, né, estava fazendo para liberar os estrangeiros que não têm descendência a vir trabalhar no Japão, né? Mas parece que a burocracia é meio alta e a galera tá ficando meio assim, já com o pé atrás com isso, né? A Moss Food Services, uma empresa sediada em Tóquio que opera a rede de hambúrgueres Moss Burger, está planejando contratar centenas de estudantes vietnamitas sob o novo status de residência, conhecido como trabalhadores qualificados específicos. Contratar estrangeiros capacitados também estimulará nossos funcionários japoneses. Os caras querem ver o circo pegar fogo, né? Que no caso gera competitividade, né? Queremos utilizá-los com vigor, você viu assim, né? Vamos usar os estrangeiros, vamos lá. Ressaltou o responsável pela gestão de pessoas da empresa. A Moss Food Service pretende contratar 350 estudantes vietnamitas que se qualifiquem como possuidores de habilidades específicas até o ano de 2023. Embora os 17 integrantes do primeiro grupo de vietnamitas contratados tenham sido obrigados a permanecer no Japão devido ao novo coronavírus, os planos da empresa não mudarão. Eles estão esperando o dia em que começarão a trabalhar no Japão, enquanto aprendem a língua japonesa por meio de um programa online desenvolvido pela Moss Food Service. É aquilo que, como é que se fala assim? Eu falo para muitas pessoas, né? Só que elas falam, mas é muito caro. Mas é aquela velha história. Para você que quer vir para o Japão e não tem descendência, tá? Um dos melhores jeitos de você vir para cá, né, e conseguir arrumar um emprego, olha aí, você vê que a própria notícia já está falando, né? É vir como estudante, intercambista. Mas é aquela velha história. Seu sonho tem preço? Quanto você está disposto a fazer pelo seu sonho? Quanto você está disposto a pagar pelo seu sonho? Aí é que tá, né? Para lidar com o agravamento da escassez de mão de obra, a administração do primeiro-ministro Shinzo Abe mudou drasticamente de direção para aumentar a aceitação de trabalhadores estrangeiros. Foi o que eu havia falado em outro vídeo já. Sob o sistema de novo status de residência, conhecido como trabalhadores qualificados especificados, que começou em abril de 2019, o governo ampliou o escopo de status de residência para trabalhar no país. Anteriormente, limitado a pessoal em áreas que exigem especialização profissional ou técnica, para incluir áreas que envolvem mão de obra simples. Você vê que, dependendo, até para trabalhar de pedreiro no Japão, né? Agora dá para vir, né? Desde que faça alguns pré-requisitos, que no mínimo é saber falar japonês. Não digo fluente, tá? Fluentemente, né? Mas tem que ter um certo grau, tá? Para isso. O governo havia dito anteriormente que iria lidar com cautela com a aceitação de estrangeiros em áreas que envolvam trabalho simples. É o que mais tem aqui, pô. Ele mudou sua abordagem fazendo uma clara distinção de que, como o Abe colocou, isso não é o que se chama de política de imigração. Não mesmo. Os trabalhadores estrangeiros com habilidades específicas agora são aceitos em 14 setores, incluindo trabalhos de construção, foi o que eu falei. Durante a deliberação do projeto de lei relevante na dieta, eles falam dieta, sim, mas é um painel, tá? Consultivo entre os especialistas ali, tá? Eu sei que o nome fica feio, dieta, né? Mas sabe como é que é, né? Abe elogiou a importância da legislação, dizendo:
Aceitaremos trabalhadores estrangeiros que tenham um certo nível de especialização ou habilidade e, portanto, estejam prontos para trabalhar, mas apenas em áreas limitadas e verdadeiramente necessárias, e com um limite de tempo definido. Essa parte eu vou fazer uma ressalva, tá? Que para quem acompanha o canal, viu que eu gravei um vídeo tempos atrás falando dos estagiários e tal, e que tinha uns japoneses que estavam reclamando, tá? Que não poderia fazer a colheita do repolho porque não tinha estagiários. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eu não preciso desenhar para vocês, né? Então, tá aí, né? No entanto, a utilização real do novo sistema ficou muito aquém das expectativas do governo. Inicialmente, o governo esperava aceitar um total de 345.150 pessoas em 5 anos, e teve um ingresso de 47.550, ingressando no primeiro ano fiscal de 2019. Desculpem pela pausa, porque traduzir de última hora é complicado. No entanto, até o final de março deste ano, apenas 3.987 pessoas haviam se inscrito no programa. A maioria desses eram pessoas que mudaram de seu status de estagiário técnico no Japão. Apenas 281 estrangeiros foram aprovados no exame de qualificação, ou seja, né, seja em casa ou seja no exterior. Porque é o seguinte, esse programa é o seguinte, ou a pessoa vem para cá, tá? Basicamente ela se resume assim, a pessoa vem para cá, ela tem que estudar, tá? E no trabalho, de tempos em tempos, é feito provas. O governo japonês aplica provas de tempos em tempos para ver se a pessoa realmente conseguiu as habilidades, tá? Aí nesse meio tempo, se a pessoa foi aprovada, né, nos testes do governo japonês, ela tem permissão para continuar trabalhando aqui no Japão. Se não, caso contrário, ela tem que voltar para o país de origem. Por isso que eles falam assim, aqui, né, no final dessa frase. Ficou meio confuso, mas é por causa da tradução. Seja em casa ou no exterior, porque seja aqui no Japão ou seja no país de origem. Se fizer o teste e for aprovado, tem chances de voltar a trabalhar. Desde o início do novo sistema, a atitude indiferente das empresas que aceitariam trabalhadores estrangeiros ganhou destaque. Vamos lá. Um dos principais motivos de sua relutância é a papelada trabalhosa envolvida, o dito da burocracia, tá? Um dos funcionários da empresa disse que estava sobrecarregado de trabalho para preparar documentos como atestado de saúde, documentos de identificação, currículos, reclamando que preparou documentos para cerca de uma dúzia de trabalhadores em potencial, que acabaram enchendo 2 caixas de papelão. Rapaz, deve ser um calhamaço de papel. Também oneroso é o sustento que as empresas devem oferecer, de acordo com os manuais operacionais elaborados pelo Ministério da Justiça. Isso é fato, tá? As empresas devem realizar mais de 8 horas de briefings que eles falam assim, né? São reuniões, tá? Explicações a grosso modo, os briefings são reuniões, para explicar coisas como usar um caixa eletrônico e como separar e descartar materiais recicláveis e outros tipos. Então, assim, o que ele quer dizer aqui nessa parte é que tem que dar, tipo assim, praticamente mais de 8 horas de aulas para as pessoas que vêm para o Japão, ensinando a reciclar as coisas, porque o lixo no Japão ele é separado. Lixo queimável, lixo não queimável, né? O moeiro ou moenai gomi. E tem, né, os caixas eletrônicos. Tem caixas eletrônicas que você vai lá, você clica no botão lá, tá escrito em inglês, então você consegue ler. Mas tem caixas que não tem isso, tá? Você então tem que se virar nessa brincadeira toda. Quando um trabalhador estrangeiro aluga um apartamento, a empresa deve se tornar fiadora e garantir que o apartamento tenha no mínimo 7,5 metros quadrados por ocupante. O que não acontece, tá? Mas tudo bem. Para evitar esses problemas, as empresas tendem
aumentar a utilização do sistema convencional de estagiários técnicos. Um total de 188.872 desses trainees veio para o Japão em 2019, 38.711 a mais que o ano anterior. O objetivo original do programa de trainees técnicos era promover a transferência de tecnologia para o país em desenvolvimento, mas na verdade tem sido usado como um meio de garantir uma mão de obra barata. É isso que eu sempre ressaltei, sempre frisei nos meus vídeos, tá? Sempre falei muito disso, né? Você vê que até o próprio jornal japonês agora está, como é que se fala assim, concordando com o japonês aqui, né? Mas vamos lá. Também é um desafio criar uma sociedade simbiótica, na qual o Japão aceita estrangeiros. O governo da Justiça estabeleceu em julho o Centro de Apoio a Residentes Estrangeiros em Yotsuya, Tóquio. O centro presta consultas em 11 idiomas diferentes e também apoia a formação interna de empresas, mas acaba de iniciar suas atividades. Cerca de 1.500 estrangeiros se mudam para Funabashi, na província de Chiba, todos os anos. Tradicionalmente lar de muitos estagiários técnicos e estudantes estrangeiros, a cidade viu 117 trabalhadores com habilidades específicas irem morar lá no final de junho. No entanto, os moradores consultaram a prefeitura sobre problemas relacionados ao lixo e ruído. Bom, isso é fato, porque tenho vizinhos aqui que são filipinos, vietnamitas, mas os caras fazem barulho, meu irmão. Mas os caras fazem uma barulheira. Deus me livre. Uma autoridade municipal disse: o número de trabalhadores estrangeiros com famílias tem aumentado rapidamente. É lógico, é isso que o governo japonês quer. Por quê? Imposto. Os governos locais estão fortemente sobrecarregados com tarefas de como melhorar o ensino da língua japonesa. De acordo com o sistema de habilidades específicas, os trabalhadores do tipo 1 podem permanecer por até 5 anos, enquanto os trabalhadores do tipo 2 podem ser acompanhados por membros de famílias e renovar seu status de residência. Os trabalhadores do tipo 2 são obrigados a passar em exames de habilidades avançadas, portanto, estão atualmente limitados a apenas 2 campos: construção e indústrias de construção naval e de bordo. A escassez de mão de obra decorrente de baixa taxa de natalidade do Japão está se tornando séria, e a dependência dos países em relação ao pessoal estrangeiro está aumentando. Havia cerca de 1,658 milhão de trabalhadores estrangeiros no Japão em outubro de 2019. O maior número desde que se tornou obrigatório que eles fossem relatados às autoridades competentes em 2007. O número quase triplicou em 10 anos. É aquilo que eu já tinha falado no outro vídeo, né? O Abe, ele fez bastante coisa pelos, como é que se fala assim, pelos estrangeiros para entrar no Japão? Fez bastante. Só que ele limitou bastante também. Claro que ele não pode fazer assim, tudo lá vão ter, porque ele tem o parlamento atrás dele. E no parlamento tem muito conservador, tá? Porque são japoneses mais velhos, né? E aí já viu, vocês já entendem a coisa toda. Então, nessa brincadeira, para poder proteger os serviços dos japoneses, eles contratam como se fosse estagiário técnico, mas mão de obra barata. Eu falo isso porque eu já vi por várias fábricas que eu trabalhei. Isso é fato, né? Em nenhuma das fábricas que eu trabalhei, eu vi as pessoas falando: eu preciso estudar que eu tenho teste para fazer. Não, os caras estão lá só para ralar. Ali. No caso seria a habilidade nível 1. Os caras estão lá, vão lá, fazem seu dinheiro, depois dá seu tempo, rala o peito para o país de origem. É o que está acontecendo aqui no Japão, é a realidade. Mas você viu que no princípio da matéria falou: quem quer, no caso assim, vir para o Japão de uma maneira mais fácil, vem como estudante, tá? É a maneira mais fácil, mais simples, que o governo não está empombando. Simples assim. Mas aí vão falar: é caro? Sim, é caro, mas dependendo de quanto você ganhar aqui, e aí dependendo dos trâmites que você fizer, você tem chances de ficar aqui trabalhando.
não só por 5 anos, mas dependendo dos trâmites que você fizer, você tem a chance de conseguir um visto permanente, porque são brechas na lei que existem, tá? Mas aí é aquela velha história, vai de cada pessoa, pessoa para pessoa, né? São sonhos que motivam as pessoas, mas e o seu sonho? É pequeno, é grande, mas e aí? Se gostou da matéria, né, deixa seu like, né, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas, porque conhecimento é poder, né? E isso ninguém rouba de vocês, e com conhecimento ninguém passa vocês para trás. Simples assim. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.